CPI instalada aqui no Senado Federal, que investiga os casos denunciados de espionagem do governo americano contra o governo brasileiro, já está funcionando e já realizou 2 audiências públicas nesse mês de setembro. Nós vamos conversar agora com o senador Inácio Arruda sobre o assunto. Senador, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Um grande prazer. A CPI já ouviu conjunto, inclusive, com a CAI, a diretora da Agência Nacional de Petróleo e a presidente da Petrobras. Os parlamentares estão seguros de que não houve vazamento de informações estratégicas, principalmente agora que nós estamos às vésperas de um leilão importante como o de Campo de Libra? Primeiro, teve uma grande indignação dos parlamentares em relação à espionagem praticada por uma empresa, uma agência americana, a serviço do governo americano. Então, e das empresas americanas, propriamente. Então, há um sentimento todo de apoio ao governo, acho que isso prevaleceu, inclusive, na oposição, não houve contestação da oposição em relação a isso. Um apoio também muito grande à decisão da presidente não visitar os Estados Unidos diante do episódio. O Brasil foi um dos países mais espionados, quer dizer, entre todos, digamos assim. Então, tem que ter alguma razão muito forte, uma explicação muito clara para saber por que os americanos estão espionando tanto o Brasil. Agora, para o governo brasileiro é difícil conseguir uma retratação, uma mudança de atitude de um país que tem o poderio que os americanos têm. Quem tem que mudar de atitude é o Brasil. Porque os americanos praticamente não mudam de atitude, eles têm uma prepotência muito grande. E debaixo desse discurso estamos consideram que são os donos do mundo, né? Que são a polícia do mundo, que tem que lhe bisbilhotar, e você ainda tem que agradecer a eles que eles estão lhe investigando, lhe espionando, querem saber da sua vida para lhe proteger, para lhe salvar de algum atentado terrível que vai acontecer por aí. O cinismo deles é impressionante nessa questão. Você vê que o Kerry veio aqui no Brasil e disse isso. Disse, olha, vocês deviam agradecer a gente. Estamos tomando conta. Então esse cinismo é que talvez tenha levado a presidente a ter uma atitude de demonstrar essa atitude para o povo brasileiro, dizer que isso aqui é um país soberano e que precisa ser respeitado por todos os outros. Você imagina, tem um caso de infiltração no serviço americano, no serviço secreto americano, de cubanos. Os cubanos foram lá para investigar terroristas que atacavam Cuba com base nos Estados Unidos. Tá certo? O que os americanos fizeram? Prenderam os cubanos, porque estavam investigando o terrorismo praticado por grupos terroristas dentro dos Estados Unidos contra com o mesmo cubano. Discurso até hoje, exatamente. Até hoje tem 5 cubanos presos. Aliás, eles receberam prisão perpétua. Há uma campanha mundial para libertá-los, em função de que eles estavam espionando para se proteger. E agora os americanos vêm com essa onda de que eles investigam todo mundo para se proteger e para proteger você também, entendeu? Então, acho que a atitude da presidente foi correta, foi bem recebida no Congresso Nacional e suscitou o surgimento de uma comissão parlamentar de inquérito que está examinando a questão da espionagem na maior empresa brasileira, que é a Petrobras. E a empresa que já detém o controle de 30% do pré-sal e é a operadora de todos os contratos que serão realizados no pré-sal. Então, você veja, a Petrobras é a empresa que já tem 30% e é a operadora. Então, a espionagem sobre a Petrobras, eu vejo no seguinte sentido. Uma primeira coisa é você ter informações de dentro de uma empresa, que é a nossa gigante, tá certo? É a nossa grande empresa também multinacional, que atua em vários países. Uma expertise e sobretudo, a empresa que ganhou legalmente, porque há uma lei que garante a operação de todo o pré-sal nas suas mãos. Então, a espionagem, ela tem também um outro sentido, não é só saber de informação A, B ou C. É que quando ela surge, quando ela ganha a mídia, tá certo? Ela tem o sentido de demonstrar que há uma fragilidade sua. E que você sendo frágil, é melhor mudar essa lei. Essa lei não protege o pré-sal, como a gente, digamos assim, imaginou. Ao contrário, precisamos mudá-la. Não é só saber da informação, é criar um clima favorável à alteração da lei que nós temos que refutar imediatamente. Senão, a operadora do pré-sal é a Petrobras, ela tem 30% da riqueza do pré-sal já fica na mão da Petrobras e ainda pode participar, evidentemente, dos outros 70%. Então, você vê que a investigação que nós estamos fazendo, ela não quer apenas saber o que foi espionado, é também
as intenções, a subjetividade da espionagem para poder criar um clima dentro do país de alteração legislativa que seria grande prejuízo para o Brasil. Senadora, essa CPI, ela pode reverberar dessa forma, da gente repensar os nossos mecanismos de defesa, de levar a um fórum mundial essas questões dessa interferência, porque da instalação da CPI, quando nós entrevistamos aqui a senadora Vanessa Graziotin, ela trouxe uma informação muito preocupante e muito interessante, que todo o serviço de internet do mundo, ele é controlado por uma empresa americana particular, que é aconselhada pelo governo a abrir mão de atuar com fins lucrativos, e que quando mesmo você quer quebrar o sigilo digital de uma pessoa aqui no Brasil, você primeiro tem que consultar a justiça americana. Quer dizer, a gente começou a ter acesso a uma tecnologia, os e-mails começaram a entrar na vida pessoal, nas empresas, nas instituições. Parece que no mundo inteiro esse processo veio se acomodando de uma forma que as pessoas não perceberam que a necessidade de uma regulamentação, né? Nós estamos aqui também discutindo o marco regulatório da internet. Ter o problema do marco regulatório, a tentativa de controles por cada estado, de você ter como manusear essa tecnologia no seu próprio estado soberano, já que o seu estado é soberano. Sim. E há um debate intenso na mídia mundial na tentativa de impedir que os estados tenham controle dessa atividade. Tá certo? Senão isso aqui é um negócio internacional, então todo mundo pode fazer o que quiser, etc. e tal. Todo mundo pode, vírgula. Esse negócio é americano, é dos Estados Unidos da América, é controlado, o centro é aqui, eles que dominam, eles que detêm a tecnologia. Tá certo? Tanto que nós chegamos, a situação no Brasil é mais grave, mas o mundo está discutindo a questão da rede internacional de computadores no seguinte sentido: nós podemos criar outras redes que não sejam controladas pelos americanos. Pode ter uma rede chinesa, pode ter uma rede russa, pode ter uma rede dos BRICS, pode ter uma rede brasileira. Ou seja, claro que isso tudo tem custo. Estão se dando conta. Estão se dando conta que estão subordinados ao interesse americano, a uma invasão total da vida de cada cidadão, de cada empresa e de cada governo. Quer dizer, você não faz nada que não esteja sendo controlado por essa rede de espionagem aberta, que é a própria rede internacional de computadores, ainda mais com uma empresa americana fazendo um trabalho de bibliotagem minucioso, porque além de você abrir, ingenuamente todo mundo chega em casa e entra no Facebook, entra no Twitter, entra em todos os instrumentos da rede internacional de computadores, como se fosse uma coisa inocente. Quer dizer, olha, isso aqui não tem problema nenhum. Aí você começa a falar da sua mãe, começa a falar do seu pai, começa a falar do seu namorado, da sua namorada, do seu marido, não sei de quem, dos filhos, como é, como não é. Daqui a pouco todas essas informações estão no mundo inteiro. E você começa a dar detalhes do seu trabalho. E às vezes você trabalha numa empresa que precisa de segredo. Mas você começou a dar os detalhes no Facebook, entendeu? Então imagina, ou no Twitter, ou nesses instrumentos da rede internacional de computadores. E-mail, que é pior ainda. Ou manda por e-mail, achando que é seguro, porque a correspondência é inviolável, e aquilo ali é uma correspondência eletrônica, seria inviolável. Nada disso, está tudo esfrangalhado, tá certo? Não tem nada que não esteja sendo violado abertamente, e a situação em relação ao Brasil ficou mais grave porque nós não temos sequer o software de segurança da Agência Nacional de Petróleo, nem da Agência Nacional de Energia, nem da Agência Nacional, nem da Petrobras. A criptografia da Petrobras é feita por 3 empresas estrangeiras, quer dizer, todas americanas. Quer dizer, então, veja a situação. Nós não desenvolvemos a tecnologia, tá? Nós preferimos no tempo comprá-la. O gargalo da mão de obra da educação. É claro, nós terminamos comprando a tecnologia, não desenvolvendo a nossa própria tecnologia e subordinados então a essa situação que é um vexame internacional e um vexame da soberania brasileira. Nas vésperas de um leilão do maior campo de petróleo que se tem notícia que foi a leilão. Esse que é o problema. E não é o problema da informação bom, nós vamos concorrer em pé de igualdade na seguinte situação: as informações que eu tenho são as mesmas que você tem. E todos os outros estão com informações iguais. Então vamos competir aqui. A disputa, a informação que eu quero saber é quanto é que você vai oferecer, entendeu? Você está disposta a pagar quanto? Porque na hora que eu souber quanto é que você está disposta, eu não quero saber as informações geológicas do campo de Libra. Isso não é problema, todo mundo está sabendo.
Eu quero saber como você como empresa que está concorrendo no leilão, quanto é que você vai pagar? Porque se você disser que é 10, eu vou dizer, então eu pago 10,1 para ganhar de você esse campo magistral que é o campo de Libra. Então essa que é a espionagem é para isso. Senador, entendeu? E para fechar então essa entrevista, o senhor acha que valia a pena suspender esse leilão? Acha que é caso de suspender? É outro problema que nós temos que pensar, porque interessa para o Brasil não fazer o leilão? Não tirar o petróleo de lá? Porque se você adia, você não adia normalmente um leilão por um dia, normalmente você adia por 2 meses, 3 meses, 4 meses. E quanto mais você retarda a exploração do pré-sal, mais invasiva a espionagem lógico, entendeu? Então você já corrompeu mais. Digamos que se você suspende o leilão, olha a situação que nós ficamos. Se você suspende o leilão, eles ganharam. Eles venceram a batalha, tá certo? Tá certo. E se você realiza, você corre o risco de ter entregado o óleo ao bandido. Se correr o bicho pega. Então, se correr o bicho pega, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então nós precisamos nos unir para botar o bicho para correr. Esse que é o problema. E essa decisão tem que ser tomada em que âmbito? No Congresso? Não, a instância, eu acho que aí o Congresso não terá condições de tomar essa decisão. Até pode fazer um decreto legislativo e resolver suspender o leilão, mas há muita dificuldade de entendimento em torno de uma caso de questão como essa. Por quê? Porque qual é a sua razão? Por que você suspenderia o leilão? Pelas informações da Agência Nacional de Petróleo? Não, porque as informações são abertas para todos. Eu mesmo posso conseguir, basta pagar. Você também pode conseguir, basta você pagar. Você adquire as informações da agência, então não tem problema. Então aqui não é o problema. Então qual é o seu argumento? Por que você quer suspender? Só porque a presidente Dilma resolveu não ir aos Estados Unidos? Também não seria essa a razão. A única razão que levaria você a suspender o leilão seria de que as informações de como nós, Brasil, o governo brasileiro e as empresas brasileiras que estão disputando com as empresas internacionais estariam com informações, quer dizer, as nossas informações já vazaram para as estrangeiras de tal maneira que nós vamos perder em qualquer hipótese o leilão. Comprometeu. Então, acho que seria, e cabe ao Conselho Nacional do Petróleo, reunido, dirigido pela Presidente da República e pelo Ministro das Minas e Energias, decidir se faz ou não o leilão. Quer dizer, todas as outras instâncias estão abaixo dessa. Então, é a Presidente, é o Conselho Nacional de Petróleo, junto com o ministro Lobão, que podem avaliar se deve ou não suspender o leilão. Agora, bem curtinha a resposta, que nós já estamos com o tempo estourado, mas tem como o Congresso provocar o Congresso já provocou essa reflexão para o próprio governo por conta da própria existência da CPI. Não foi à toa que a CPI começou ouvindo a presidente da Agência Nacional de Petróleo e a presidente da Petrobras. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. A você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman e você pode participar do nosso trabalho. Envie sugestões ou críticas para 0800 61 2211 ou acesse www.senado.leg.br/TV. Até a próxima.